Oi, gente, boa noite. Bom, estou super animada de estar aqui. Essa é uma das nossas primeiras iniciativas, falando da turma de End-User Computing, que a gente abriu no mês passado, mês de agosto. E a gente está aqui hoje com a Edna, que é expert no assunto, é diretora sênior aqui na VMware, na América Latina. E a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela hoje sobre End-User Computing. A gente vai conhecer mais sobre a história dela. Eu já conheço, eu admiro muito, mas eu acho legal dividir com vocês que estão aqui também. Então, Edna, obrigada pela sua presença. E, bom, para começar, eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre como você entrou na área de tecnologia e como você depois mudou para a área que você está hoje, que é a área de User Computing na VMware. Obrigada, Bia. Obrigada, Álvaro. Bom, boa noite, pessoal. A ideia aqui é realmente a gente fazer um bate-papo, mas vou explicar um pouquinho como é que eu entrei nessa, né? É aquela coisa, né? Eu tenho 33 anos em tecnologia, então vocês imaginam que, na verdade, eu tenho até mais tempo, porque quando eu decidi ir para a área de tecnologia, eu ainda estava no colégio, que agora se chama de ensino médio, mas eu ainda estava no colégio, era uma menina, tinha uns 14 anos, e naquela época ninguém tinha PC em casa, né? Isso era uma coisa que para poucos, né? E eu tive acesso a isso na escola. E foi aí que me interessou a tecnologia, principalmente porque videogame, naquela época era Atari e telejogo, vocês nem devem ter escutado falar nisso, só quem for um pouco mais, assim, né, aficionado por videogame, querer entender a história do videogame, mas era uma coisa super, assim, né, recente na época. Só que eu não gostava de jogar. Até hoje eu não gosto muito de jogar, tá? Mas despertou a curiosidade de como é que eles faziam aquilo. E aí essa curiosidade foi que me impulsionou para a de tecnologia, né? Como é que se faz um videogame? Comprei revista em banca de jornal, e naquela época a linguagem que existia era BASIC, que também tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, porque vocês são muito jovens, mas eu programava em BASIC, no começo, fazendo rotininhas simples no PC, e dava pau. Entrava em loop, aquela coisa que era programar linha a linha, e eu gravava em fita cassete, que também não é da época de vocês já são da geração pelo menos de um CD, né? E eu gravava isso para o dia seguinte tentar descobrir onde é que estava dando pau naquele programinha. Mas foi realmente, né? Tecnologia, o que me impulsionou realmente a ir para essa área foi a curiosidade. Como é que isso funciona, né? E até hoje, toda a minha carreira, né, foi impulsionada por curiosidade. Todas as áreas que eu já passei, eu já fui da área de rede, já fui à área de data center, cloud, né? Ainda quando trabalhava na IBM, eu liderei a parte de cloud, quando a IBM comprou a SoftLayer e começou a ter a sua oferta de cloud pública. Então, eu passei por várias áreas em tecnologia, que, aliás, né, que bom que vocês estão em tecnologia, porque te possibilita conhecer de tudo. Basta você ter interesse, que você consegue migrar de uma área para outra, não é uma ciência difícil, não é como, tá bom, um engenheiro civil vai virar um engenheiro elétrico, eletricista, sei lá. É uma coisa que sempre, tecnologia sempre está conectada, né? Então, acho que tudo isso me deu oportunidade. Eu trabalhei quase 30 anos na IBM, comecei lá quando eu tinha 19 anos de idade, estava no segundo ano da faculdade, e meu sonho era trabalhar na número 1. Então, era IBM, praticamente só existia IBM, e aí fui fazendo a minha carreira até vir para a VMware. Fui convidada a vir para a VMware, então é isso. Então, essa um pouquinho é um resumo da história da Edna. Que, aliás, se alguém me perguntar, Edna, você começou em que área lá na IBM? Eu comecei como telefonista, tá? Por quê? Porque o meu propósito era entrar na IBM e fazer a minha carreira na maior empresa de tecnologia. E, na época, eu não tinha formação, eu estava só no segundo ano, então eu me apliquei para uma vaga de qualquer coisa. E aí fui telefonista e acabei me destacando lá, fiquei só um ano como telefonista,
porque eu fiz um programinha de automação ali para envio de fax, para não ter que passar por alguém para passar o papel e tal. Então, eu contratei um serviço da Embratel na época, né? E que, como a gente já tinha o nosso correio interno, né? Que era o tal do Profs, né, era envm, só você colocar para o endereço específico, ele já mandava aquele e-mail, né? Que na época não existia e-mail assim aberto, né? Mas o nosso correio já transmitia o material lá. Eu fui praticamente expulsa, né, da área de telefonia, porque as meninas que atendiam o telefone, elas reclamaram porque eu estava tirando o emprego delas. Porque uma vez que você automatiza, você não precisa fazer aquilo manualmente. E elas adoravam passar aqueles papéis na máquina. E você vê também, né, que você também sofre retaliações quando você transforma, né? Então, eu lembro que o meu gerente me chamou para uma conversa que, para mim, assim, não tinha nem pé nem cabeça, mas ele falou assim, Edna, eu preciso encontrar uma oportunidade para você fora dessa área. E por que isso? Porque a sua capacidade é maior, né? Você é jovem, você entende de tecnologia, que era o core business da empresa, né? E se eu ficasse ali, as meninas já começavam a me boicotar, né? Porque falaram, poxa, Edna, você está tirando meu emprego, eu quero atender os telefones, tudo que fosse automação ali, eu ia prejudicá-las, né? Porque não precisaria da função delas, e eu não enxergava dessa forma, né? Para mim era, poxa, que bom, né? Aumenta a produtividade. Mas é isso, trabalhar em tecnologia também tem algumas contraindicações aqui, porque o pessoal fala, pô, você está automatizando tudo e o meu emprego aqui. E eu acho que vocês também devem sofrer isso em vários projetos que vocês atuam hoje, né? Bom, esse foi um resumão. Bia. Não, isso que você falou é muito interessante, porque eu acho que a questão da automação, ela nunca vai anular, de fato, o trabalho do ser humano. Acho que é só a forma como a gente trabalha que vai mudar. Mas, geralmente, quem não conhece da essência em si, né, da tecnologia, acaba tendo esse receio. Mas que bom que você entrou na área e não desistiu. Acho que hoje você é exemplo para muita gente. E falando especificamente, né, de end user computing, como que você se envolveu com isso? E como você chegou hoje, onde você está, né, como diretora sênior enfim, de tudo isso aí na VMware? Antes disso, sim. Edna, falou você que foi convidada para vir na VMware. Como foi isso? Qual rol foi o que foi oferecido para você? Bem, eu já tinha passado por várias áreas, como eu comentei, cloud, redes, né, data center, tudo, né, assim, por várias áreas em tecnologia, inclusive a parte de end user services dentro da IBM, né, que tinham todos os serviços, virtualização de desktops, né, o VDI, tinha toda a parte de suporte, né, então help desk, suporte local, né, que seria o field services. Tinha tudo isso, quer dizer, todo o suporte, serviço de suporte para o usuário final, né? Eu tinha essa passagem. Nessa época, eu tive um quase funcionário, e aí eu vou explicar por que quase, porque eu estava convencendo ele era um gerente da área de field services, e ele era muito bom. Ele era muito bom, ele era brilhante. E aí ele era gerente lá já, né? E eu falei, olha, o que você faz aqui é excelente. Você tem 30, 40 funcionários, né? Então, é um cargo importante aqui, mas você é muito bom em soluções, né? Por quê? Porque eu almocei com ele uma vez, porque eu estava almoçando com um funcionário e ele era amigo desse funcionário. E aí, ele almoçou comigo, ele começou, não, eu não entendo, por quê? Por que aqui a gente não reduz isso, não faz isso? Por que a gente... Então, começou a explicar como funcionava o delivery dos serviços que a gente vendia, que o meu time vendia. E eu falei assim, poxa, isso é muito coerente, né? E gostei da abordagem dele, porque ele não teve receio
de se posicionar, de falar o que ele achava que poderia ser melhor. Então, nessa história toda, né, até para fazer ela um pouco mais curta, esse funcionário, quando ele aceitou finalmente migrar para uma área de vendas, que era onde eu era já executiva lá na IBM, eu aceitei um convite para mover para a área de cloud, que aí o vice-presidente me convidou, Edna, eu quero você aqui cuidando de cloud services. E eu saí e deixei ele na nova área, depois de passar quase um ano convencendo ele que ele era muito bom em vendas. O que aconteceu? Eu acabei mentorizando, porque eu acho que eu tinha uma responsabilidade sobre o sucesso dele, e só mentorizei, mas ele nunca se reportou a mim. O que aconteceu? Ele saiu da IBM um tempo depois, e continuou nessa área de end user, né? Foi para a Avanade, e depois ele veio para a VMware. E na área de end user. Quando surgiu esse posto, né, para ser diretora dele, ele imediatamente lembrou de mim. Então, foi quase esse funcionário que me convidou né, ele me indicou, e aí o recrutador me buscou e tudo, tal, e eu participei desse processo, né? E aí eu vou falar sobre algumas coisas que acho que foram relevantes, né, nessa época. Uma eu acho que quando um funcionário indica alguém que já foi chefe dele, é porque ele gostou da experiência, né? Então, eu realmente me senti muito lisonjeada e assim, isso sempre marca ponto, né, para alguém de liderança, porque raramente, se você não tem uma experiência boa com seu chefe, você jamais vai indicar para ele ser seu chefe de novo, né? Isso foi uma coisa. Segunda coisa é que eu não tinha ideia, né? Eu já tinha um certo relacionamento com a VMware, mas com funcionários da VMware que eu nem sabia que estavam na VMware nesse momento. E aí, quando surgiu o meu nome na discussão, várias pessoas foram lá e me indicaram, falaram, não, perfeito, se ela topar sair da IBM depois de 30 anos, ela, né? Então, eu fiquei sabendo de todo esse processo, né, e como é que foi tudo isso, por conta de eu já ter uma passagem e eu entender como se entrega solução de end user, e não simplesmente produto, que era uma abordagem que a VMware estava investindo. A segunda coisa, ter um histórico com o funcionário, e o funcionário ter recomendado, e ter também o time de liderança, tinham outros diretores dentro da VMware que me conheciam, né, de poucas interações, né, em relacionamento de parceria, de ter negócio juntos, que também me recomendaram. Então, acho que quando você vai criando essa experiência positiva no mercado, isso ajuda muito você se movimentar. Ok? E como é uma entrevista de um posto de diretor ou de senior manager? Como são essas entrevistas? Te conto. Assim, você tem que ter uma visão estratégica, né? Você tem que entender que você não é um grãozinho de areia no meio do todo, e sim que você consegue enxergar o todo e faz tudo fazer sentido para a área, né? Então, perguntas, né? Por exemplo, que surgiram, né? Como é que você vê a perspectiva, né, de soluções de end user, né? O que você acha, por exemplo, teve um lá que perguntou, né? O futuro do VDI. Eu falei assim, eu espero que o VDI acabe. Juro que eu espero isso. Não, mas você está dizendo que a sua área vai acabar? Eu falei assim, não, é porque isso não é moderno. Não é uma forma inteligente de você entregar uma experiência boa para o usuário final. Isso é um mal necessário até que os aplicativos se modernizem e você consiga entregar de uma forma mais inteligente, né? Então, todo mundo sempre falou, o VDI morreu, o VDI morreu, o VDI morreu. A gente não consegue matar enquanto os aplicativos não se modernizarem. O fato é esse, né? Aí, muitos clientes me perguntam, Edna, eu vou investir em VDI? Para que eu vou investir em VDI se eu estou aqui? Tá bom, senhor cliente, quanto tempo você acha que você vai levar para modernizar os seus aplicativos core? Aposto que você não fará isso em menos de 2 anos. E não faz.
Tá bom, você vai ficar com 2 anos sem dar flexibilidade para o seu funcionário, sem você estar lá na ponta, com o seu funcionário trabalhando perto do seu cliente final? Então, qual é o preço de tudo isso? Depois se faz uma transição, né? Então, eu acho que, assim, entrando até um pouco, né, nessa seara, né, você tem que ter uma visão estratégica. Você não tem que ter medo de falar as verdades, né? Então, quando na entrevista eu falei, né, ai, não, porque o VDI vai morrer, eu espero que ele morra. E eu estou aceitando esse trabalho por causa da visão maior de end user. Por exemplo, tinham comprado AirWatch, tinham acabado de anunciar Workspace ONE, que é um grande guarda-chuva, onde você entrega segurança, né, toda a parte de identidade, tudo através do Workspace ONE, e você publica um ambiente de trabalho virtual, onde ninguém sabe se aquilo é um aplicativo virtualizado, se aquilo é um aplicativo web, móvel, ninguém sabe. O usuário não precisa saber disso. E, aliás, ele nem se interessa por isso. Ele só quer consumir através de um catálogo. Então, eu acho que foi nessa hora, quando eu conversei com uma pessoa mais de produto, que eu decidi vir para a VMware, porque a visão é muito maior. E vinha de encontro, né, com a visão que eu tinha, né, para essa área de end user, tecnologia para end user. Principalmente porque a demanda do mercado. Todo mundo fica falando de cloud computing, né? Só que, para mim, é diferente. Eu vejo isso de uma forma invertida. Não pode ser, a demanda não vem do data center para a ponta. A demanda vem transformação digital, necessidade de usuário, necessidade de tecnologia lá na ponta, e aí você vai transformando, e claro, você tem que ter flexibilidade, consumo rápido, tal. Vem cloud. Mas se você não tem uma demanda do lado do usuário, da área de negócios, você não tem esse lado aqui, né? O que você entrega aqui para a ponta para transformar o seu business é o que faz sentido você entregar com tecnologia. Então, todo mundo, né, brinca, você, pô, essa Edna é muito metida, né? Você sabe que é metida, né, Álvaro? Arrogante. Ah, entendi. Ok. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou falar, até com os meus pais, eu falo assim, tá bom, vamos responder alguns porquês, né? Por quê? Porque eu sempre falo muito para o meu time, né? Para você vender tecnologia de end user, tem que ter vários porquês, até o real porquê, né? Então, quando chega na área de tecnologia, muitas vezes, eles não sabem nem por que eles precisam buscar, por exemplo, uma plataforma de gestão remota de usuário, né? Então, você chega lá e começa a perguntar, por quê? Então, ele chega, às vezes, e me pergunta, é que eu quero comprar, e já vem com o nome do produto, né? Eu vou falar, eu quero comprar o Workspace ONE. Uhum. Por quê? Você tem que perguntar por quê, né? Se você não entendeu o porquê, aquilo não tem valor nenhum. Por quê? É porque eu estou colocando dispositivos nas minhas lojas. Por quê? Né? Uhum. Porque eu quero colocar um tablet e handhelds para melhorar o atendimento ao meu cliente final. Então, eu mostro um catálogo de produtos, eu consigo fazer um scan ali, cartão de crédito ou qualquer outra coisa, né? Então, eu estou empoderando um funcionário na loja a dar uma experiência melhor para o meu cliente. Aí eu vou perguntar, por quê? Né? Então, você tem que responder muitos porquês até você entender o valor da solução que você está vendendo. Além que isso fala muito bom da pessoa que vai comprar, porque muitas vezes se fez dos seus empregados, por exemplo, uma venda, mas o comprador não usa o que ele comprou, então fala mal da empresa, dos usuários, do que ele comprou, porque ele não sabe por que comprou. Muitas vezes só comprou porque ele tinha que comprar, porque tinha os orçamentos, porque tinha que usar. Mas umas vezes nem
nem Claro. sabe por quê. E por isso que eu faço assim, até você se convencer do valor do que você está posicionando para o seu cliente, você tem que responder esses porquês. Às vezes, até a pessoa de tecnologia não sabe o porquê. Vê a demanda de, não, por questões de segurança, é preciso gerenciar, né, um dispositivo móvel. Não, peraí. Você está colocando um dispositivo móvel porque você está empoderando um funcionário que está numa loja e, com isso, o que ele vai fazer com esse dispositivo? Você tem que saber o que ele vai fazer. Ele vai usar o dispositivo para contar inventário. Eu tenho uma quantidade X de blusas desse modelo. Ele vai contar 1, 2, 3. Não, ele vai lá, escaneia, coloca a quantidade e atualiza o sistema. Então, eu estou automatizando um processo ali. Outra coisa, ele quer fazer um cartão da loja. Ele faz ali na frente do cliente, tira uma foto do documento, faz todo o processo com handheld, com o celular, né? Então, isso vai dar uma experiência muito boa. Esse cliente vai ser fiel à marca, o cliente que vai voltar. Você vê uma fila gigante no caixa. Você pega um handheld e vai tirando, né? Line bursting. Se você tira as pessoas do caixa, você faz checkout com pagamento em cartão. Perfeito, né? Like Apple Store, né? Que inovou nesse sentido. Outras coisas que você pode fazer é quando você dá tecnologia para o usuário final. E esse usuário final, ele também tem um efeito de ficar orgulhoso de trabalhar numa empresa que habilita tecnologia para que ele performe melhor e que ele tenha orgulho, né, de fazer isso na frente do cliente, e o cliente fala, uau, estou encantado, né, com isso. Então, Álvaro, assim, respondendo a sua pergunta, né, você tem que ter uma visão macro do que é o poder da tecnologia na área que você atua. Né? Então, você vai numa entrevista dessas, você tem que pensar, poxa, onde é que está o meu valor nisso? Onde é que essa tecnologia se encaixa? Né? E vender essa visão. O como fazer vem depois. Né? Então, você vai descendo os degraus, claro, você tem que ter consistência, né? Também não pode ser, né, o que eles falam, né? Entre um desenhista, né? Às vezes eles falam do arquiteto, né? E do engenheiro, né? Poxa, eu vou construir um prédio, o desenho fica bonito, mas depois eu não consigo entregar, né? Porque o prédio vai cair para fazer essas curvas. Então, as duas coisas precisam ter muita coerência. Você vai para uma entrevista dessa, se prepare, entenda o valor dessa tecnologia para essa área e venda a visão. Vendeu a visão, claro que vão começar a te perguntar o segundo degrau. Como? Né? Então, o que você entregaria lá na ponta? O que você acha que vai ser o futuro da tecnologia de end user? De verdade, né? Assim, se você me pergunta isso, Álvaro, é o que eu te falei. Todo mundo já está mesclando vida pessoal e com trabalho. Porque tudo isso é você profissional, né? Os dispositivos hoje em dia, todo mundo tem um notebook, desktop, né? Tem um dispositivo móvel para trabalho também, e também é pessoal. Olhando nessa perspectiva, né, como é que você, né, enxerga o profissional do futuro? Porque é para eles que a empresa está preocupada. E como é que com isso você dá produtividade, dá bem-estar, né? A história da pandemia. Todo mundo fala que eu vendi muito por causa da pandemia. Não, não vendi muito por causa da pandemia. Eu vendi muito porque eu estava preparada para entregar tecnologia para atender às necessidades da pandemia. Porque se eu não estivesse preparada, se não existisse a tecnologia, não teria vendido nada, né? Então, eu acho que foi um boom. Por quê? Porque as pessoas sempre questionaram. VJA é caro. Todo mundo ouve isso. VJA é caro, né? Eu prefiro entregar só um desktop para o funcionário e deixar ele rodando. Não é caro. Não é caro. É que as pessoas não colocam todos os custos, né? Você dá todo um suporte, ficar trocando equipamento toda hora, né? E ainda a experiência também é ruim, o suporte é muito caro. Você colocar as pessoas para trabalharem home office é barato. É barato.
tão barato que empresas de contact center estão colocando os funcionários para trabalhar de casa. Eu vou contar um caso. Uma empresa de contact center, conversando comigo, falou, eu cresci tanto durante a pandemia. Por quê? Porque todo mundo aceitou atendimento remoto, usou o contact center para resolver os seus problemas, porque não tinham como ir para um escritório, ir para uma loja, né? Então, usaram muito o atendimento remoto, por chat, por N formas. Os contratos cresceram muito, que hoje ele não tem a capacidade, se todo mundo voltar de casa para o contact center, não tem posto para todo mundo. Por outro lado, quando eles fizeram uma pesquisa, 90% não quer voltar. Contact center, ambiente ruim, um monte de gente falando, aquela questão de métricas e tudo, né? Então, eles pegavam o transporte público para chegar lá. Bom, dito isso, o que eles fizeram, né? Eles fizeram o seguinte, ok, vamos fazer o seguinte, quem não atingir a meta vai ter que ir para o contact center. Quem atingir a meta pode continuar home office. Subiu demais a produtividade e baixou muitíssimo o turnover. Por quê? Porque o ambiente de contact center gira muito rápido. E o custo de você treinar uma nova pessoa é altíssimo. Você mal treinou, eles saem. Então, por conta disso, a empresa está mais lucrativa. Então, vale a pena manter home office, porque você consegue reter mais os seus funcionários e eles já demonstraram que conseguem ser produtivos. Bom, é isso. Nossa, falo demais, hein, gente? Vocês podem me interromper. Não, eu tenho, até em linha do que você falou, eu acho que você apresentou vários cases, várias coisas assim, reais de como isso é utilizado no mercado. E aí acho que entra muito a questão assim principalmente para as meninas que estão estudando sobre isso, né? O curso é sobre End User Computing, elas vão fazer a prova de certificação, que é focada nisso. E aí queria saber do lado profissional, quem está buscando oportunidades dentro dessa área, se o mercado tem muita oportunidade, eu já imagino que sim, por tudo que você está falando, na pandemia até potencializou, mas queria que você falasse um pouco sobre o mercado para essa área, porque você já até deu um exemplo, né, de que falam muito sobre cloud, eu hoje trabalho com cloud e sei do boom que está sendo, mas sei também que End User Computing tem uma super necessidade no mercado e imagino que deve faltar profissionais nessa área também. Então, até você como uma pessoa que contrata pessoas, né, que são especialistas nisso, qual é a sua visão do mercado para essa função? Bom, é grande, falta mesmo, porque acho que eles estão disputando a tapas. Quando eu vejo as empresas, mesmo até os nossos parceiros, hein, eles estão perdendo para os clientes. Os clientes eles estão pegando esses profissionais, porque realmente falta, né? Quando a gente começa a falar de tecnologia para o usuário, né, eu acho que ela foi um pouco negligenciada, porque todo mundo fala assim, trabalhar com o usuário final é muito chato. Eles só reclamam, eles não entendem de tecnologia, poxa, só ficam... Só que eles esquecem de uma coisa, o presidente da empresa é um usuário, os diretores são usuários, né? E o que está transformando hoje em dia já não é mais você, tá bom, entregar um dispositivo bonitinho para o usuário trabalhar. Não é isso. É fazer uma gestão, né, deste usuário, olhando para o usuário, e não mais olhando para o dispositivo. E o que é isso? Né? A Bia, ela tem um tablet, tem um notebook e tem um celular. O celular é Bring Your Own Device, só que eu preciso administrar porque ela acessa aplicações, né, aplicativos corporativos ali, eu preciso isolar isso, o que é o mundo pessoal do mundo corporativo, principalmente porque eu preciso atender às regras de LGPD. Né? Então, quando entrego alguma coisa, eu não posso também ter acesso, mesmo administrando esse dispositivo de alguma forma e blindando a segurança dele, eu tenho que separar bem o que é o lado pessoal e o lado profissional. Eu não posso acessar as fotos da Bia, a não ser que ela me autorize,
né? Então, acho que tem muitas coisas, então é isso, porque hoje em dia os devices eles vão ser meio pessoais, meio profissionais, não tem jeito, a gente não vai escapar disso, mas a gente tem que colocar uma gestão em cima disso. Outra coisa, segurança, né, que eu acho que é importantíssimo. Se vocês olharem, a maior parte dos ataques cibernéticos começam por usuário, não tem jeito, né? Então, como é que você protege? Claro que tem toda uma questão de políticas, tudo, né? Processos que você tem que ter, mas também tecnologia para isso, né? Então, autenticação, duplo fator de autenticação, todas essas regrinhas. E agora a gente já está migrando um pouquinho mais para o lado de inteligência. O que é isso, né? Então, um exemplo que em Workspace ONE que a gente tem, né? A gente já tem uma parte analítica ali, né? Onde ele coloca e analisa o comportamento do Álvaro. Então, o Álvaro é um cara que quando aparece um patch novo, uma coisa, uma nova versão aqui para ele atualizar, ele não atualiza o Windows, né? Por exemplo. E eu vou atribuir score para o Álvaro e não para todo mundo. Então, eu vou saber que com o Álvaro eu tenho mais risco do que eventualmente com a Bia, que quando aparece alguma atualização, ela executa imediatamente, né? Então, eu acho que essa questão do score, né, o usuário é diferente, e eu preciso respeitar isso. Então, eu não vou penalizar a Bia porque o Álvaro, ele não faz direito. Eu vou em cima do Álvaro e vou travar a máquina dele, porque eu sei que ele não executa. Então, eu travo a máquina dele, aí ele vai executar. Depois que ele executou, eu libero novamente. Então, quando você começa a ver comportamentos assim, e você vai atribuindo esses scores, você consegue pontualmente agir. E não simplesmente travar para todo mundo, enquanto não atualizarem, não vou permitir, né? Então, eu acho que são essas coisas que você realmente dá uma experiência melhor para o usuário final e garante também a proteção para a empresa, né? Então, gente, candidatem-se, né? Essa área de end user, eu diria que não é porque eu quero fazer propaganda, mas é a área que faz mais sentido para o business de qualquer empresa. Transformação digital, usuários empoderados com tecnologia, produzem mais, geram receita para a companhia e, além de dar o tal do customer experience para o cliente dessa empresa, né? Então, eu acho que quando você fala de uma tecnologia que toca o cliente final, isso ganha relevância dentro da empresa, tá? Um exemplo, por exemplo, lojas do Boticário, né? Eles até divulgaram isso uma época onde as lojas do Boticário começaram a diminuir a quantidade de panfletos, papel, porque colocaram catálogo nos tablets. Segunda coisa, espaço de exposição dentro da loja. As lojas Boticário, elas são pequenas, né? Relativamente pequenas. Então, quando você tem várias estações caixa, elas ocupam muito espaço dentro da loja. Eles têm lojas que eles eliminaram essas estações caixas e deram um tablet para a vendedora. Então, a vendedora está lá te mostrando, né, um perfume e tal, e você falou assim, gostei disso, você faz o check-out e tudo ali com o tablet, né? E o espaço que você tinha estação caixa, você usa para expor mais produtos e dar uma melhor experiência. Essas coisas vêm de quem? Da cabeça da pessoa de negócios. Quando chega na área de tecnologia tem que entender essa necessidade de negócio, ver qual é o dispositivo apropriado, a aplicação que você vai entregar ali, como você vai fazer todo esse procedimento para dar essa experiência lá na ponta. E se você não está preparado, você vai ser o vilão que está inibindo, né, a questão de imagem da empresa, aumentar faturamento e tudo mais, né? Então, acho que a área de end user ela é atrativa porque é tecnologia com propósito. Não, Bia, que cloud não tenha o seu propósito, só que fica muito no backstage, né? A experiência não toca lá na ponta, ela fica aqui, é estrutural, é necessário, tem um monte de benefícios, tá? Mas a tecnologia de end user, ela gera receita, gera experiência, né? Então, eu acho que por isso que eu gosto tanto. Isso é algo muito interessante, because, perdão. Por quê?
tudo me moveu. Porque, bom, se uma pessoa, quando estava no Bistro Client, eu quando estou lá, eu não estou pensando quem está usando essa VM, o que ela está fazendo. O que eu vejo é, bom, está usando CPU, RAM e tudo isso. Mas não sei o benefício que ela está usando. Mas essa VM perfeitamente é uma vendedora que está fazendo uma venda, por exemplo, na loja. Então, o sysadmin no Visual Client não está tão alertas do que o End User Computing está fazendo. Mas é muito bom também para as pessoas como eu, que veja dos dois lados, do data center e no End User Computing, porque é muito distinto. Além que os objetivos são muito distintos, porque o sysadmin quer que as coisas estejam funcionando, que elas tenham o CPU que elas precisam, que se fizeram, por exemplo, uma reservação de dois cores, que eles tenham os dois cores. Mas o AUC está fazendo uma venda, está falando com os empregados, está falando com alguém e dando esse como valor agregado que muitas vezes eu não vejo. Por exemplo, eu estou no backstage. Por isso, Álvaro, é super importante. Quando eu comecei a perguntar o why, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso vai ajudar muito as áreas que trabalham com tecnologia a entender o real valor daquilo que está entregando para o business. Conectar a tecnologia com o business ajuda muito, né, a você defender os projetos. Tem que existir um porquê. Né? Não pode ser tecnologia por tecnologia, um lado romântico, não, vou fazer isso, porque com isso vai ficar lindo. Não é. Essa arquitetura maravilhosa, isso realmente você não consegue budget se você não conectar a um propósito. Né? Tecnologia com propósito, você precisa. End user consegue fazer isso facilmente, e aí você vê, né? Se você está virtualizando um usuário, né? Está entregando desktop virtual, você vai precisar de infraestrutura de data center para isso, né? Só que, por que você está entregando um desktop virtual? Ah, porque isso aqui vai ser usado por um vendedor de seguros, por exemplo, que quando tiver uma feira de venda de carros, este vendedor vai poder acessar o desktop virtual, assim, conectar, só precisa de uma conexão e pronto. Então, quando você precisa de um funcionário para trabalhar remotamente numa feira de carros, você está habilitando esse funcionário para fazer business lá na ponta. Né? Então, essa questão aqui que é super relevante e que eu faço sempre assim, né, esse comparativo, né, que não adianta você falar, não, End User Computing, a VDI, gestão de devices, suporte, é isso. Não é. Não é. Por quê? Porque lá na ponta você tem um usuário, uma pessoa que está performando e está executando funções core da empresa. Esses pontos que você falou, você e o Álvaro falaram, são super interessantes, porque eu acho que o nome da tecnologia já fala muito, né? End User Computing é o cliente na ponta, diz respeito a isso, né? Então, eu acho que até para quem gosta de estar com esse contato, digamos assim, mas no cliente, o foco no cliente é uma área que é legal de se trabalhar. Eu tenho curiosidade, não sei, né? Porque carreira é um pouco doido, assim. Eu, por exemplo, eu comecei em infra, ao longo do tempo fui migrando para cloud, e daqui uns anos não sei onde vou estar, mas certamente é uma coisa que eu acho que gostaria de trabalhar algum dia, essa questão da computação para usuário final. E agora
eu vou abrir para perguntas. Eu não sei se alguém tem pergunta aqui para fazer. Se quiser ligar o microfone, ligar a câmera, meninas, eu tô vendo que tem bastante gente, teve gente que entrou, saiu, entrou e saiu durante a conversa. Mas fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Vocês têm alguma dúvida? Pode ser de end user ou de carreira, enfim. Fiquem à vontade. Eu tenho aqui uma dúvida, acho que uma observação. Atualmente eu trabalho com segurança da informação, né? Trabalho aqui na IFH, e aí eu trabalho com essa parte de inteligência, né? Então eu estou sempre vendo os ataques, o que está acontecendo no mundo cibernético, e tudo começa e envolve o usuário, né? Então, eu sempre falo que eu sempre toco nesse assunto. Eu comecei na minha carreira, né, trabalhando com suporte. Então, eu Que conheço o ótimo. usuário, eu conheço o usuário, né? Sei que às vezes ele não quer nem saber, não gosta, mas a gente precisa ter essa atenção com ele, né? Porque ele está ali na ponta. Então, assim, eu sempre falo que não adianta a gente ter toda a segurança, todas as ferramentas, tudo configurado, se o usuário vai clicar lá naquele botãozinho que não pode, né? Então, isso é bem legal e eu sempre vejo isso, né? É o usuário que está mandando em tudo. E aí, essa ferramenta que a Edna falou, né? Que a gente consegue fazer esse monitoramento, né? Do comportamento dele, achei muito legal aqui. Vou estudar mais sobre, até para trazer aqui para minha empresa também, né? Isso é muito legal e eu acho que também fica um pouco de lado, não dão tanta importância, porque sempre olham outras ferramentas, o que é mais glamouroso, e esquecem da parte principal, né? Que é o usuário mesmo. Bruna, seu ponto é super relevante, né? Eu já comentei, tudo começa no usuário e a gente sabe que existem usuários e usuários, né? Existe o Álvaro e existe a Beatriz. E realmente a gente, aquela coisa, né? A gente fala muito de zero trust, né? Então você tem que ter todos os seus processos de segurança e tem que colocar ferramentas para gerenciar tudo isso, para monitorar tudo isso e ver onde poderiam estar as suas falhas em segurança, né? É super relevante e cada vez mais, né, todo esse trabalho de inteligência, né, monitoração, tudo isso, comportamentos, tudo, eu acho que eles cada vez mais estão dentro desse nosso mundo, né, estão no data center, estão no end user também, né, e a evolução é essa, tá? Essa análise, e claro, né, os ataques cibernéticos, eles não vão parar. Não vão parar. Antes até de começar aqui, eu estava falando para a Bia, né, que eu tive um funcionário lá na IBM, que ele, a formação dele era de tecnologia, ele era um expert, assim, expert em redes, e ele decidiu fazer uma faculdade de Direito. Aí eu achei muito eclético isso, né? Como é que você está fazendo faculdade de Direito? Ele falou assim, Edna, porque os crimes cibernéticos não vão parar, eu entendo muito de tecnologia, mas eu não entendo de leis. E eu vou ser um profissional único no mercado, né? Um profissional raro no mercado. E vou poder ajudar, eventualmente, até a construir, né, as questões, né, importantes aqui para a legislação ser mais aderente à realidade. Hoje a gente não tem. Eu falei, nossa, é incrível isso, né? Então, conhecimento realmente é tecnologia, na minha visão, até conversando com vários setores até de universidades na América Latina, eles têm essa visão. A tecnologia vai ser uma matéria que vai ter que ter em todas as profissões. Não tem como escapar disso. Hoje, eles usam, né, alguns softwares, né, para dentro, né, do currículo, mas eles precisam ter um mínimo de conceito do que é isso, né? Não é assim, tão jogado, tão específico, só para esse mundo da gente aqui, né? Eu acho que todo mundo tem que ter uma base aí de tecnologia, como a gente tem matemática, tem português, né? Acho que vai ser relevante. Isso é algo muito necessário que já estamos fazendo com, acho que já é como uma universidade
no Chile e outra aqui na Costa Rica, que eles adicionaram nossa certificação básica de Data Center Virtualization no seu plano para as pessoas de 16, 17 anos, para que já eles, com o seu high school, além já tenham VCTA DCV. Então, é algo legal. muito necessário que as pessoas como nós não tínhamos, mas agora eles terão. Então, isso é muito bom e muito necessário. Uma coisa muito rápida, eu sempre falo que minha universidade foi IT Academy, mas eles não sabiam que eram até que eu ingressei aqui, vi e falei com eles. Então, muita gente já é IT Academy, mas não usa. Então, isso é muito necessário pelos esforços como esses que são mais de comunidades, mas nas universidades, algumas já são e não usam. E através da IT Academy a gente tem muito curso, né? Muita coisa, muito recurso muito bom. Esse curso que vocês estão fazendo é pela IT Academy. Outras turmas que a gente teve também foram da IT Academy. Então, assim, é um trabalho que é muito importante de conhecerem, porque tem muito benefício para. Não vou nem ter para a comunidade, é para a sociedade mesmo como um todo, né? O aprendizado que você tem através da plataforma, o acesso aos vouchers de certificações, impulsionam a carreira dos alunos ou de pessoas que estão entrando ou que querem evoluir como vocês no mercado. Então, é um trabalho que todo mundo realmente precisa conhecer e eu sou muito grata pela parceria, pelo apoio que vocês sempre dão para a gente aqui na CISA de Minas. Obrigada. Esse, Ok. este curso que é Digital Workplace Core Technical Skills são 28 módulos, 14 são sobre Horizon View e os outros 14 sobre Workspace ONE. Então, é muito completo para uma pessoa que depois já dê o seu salto até o VCP. Então, é muito bom, além que já tem software para poder praticar e descontos para fazer a prova, que de $100 baixa até $30. Então, é muito melhor do que fazer o pagamento completo se não estivesse em IT Academy para oferecer esses benefícios 100% de graça. E aí vou deixar a dica para vocês, né? Vocês vão ter uma sessão com o Thiago Valsécia, né? Ainda. Se vocês puderem acelerar aí, fazer os cursos para tirar todas as dúvidas, ele é excelente, é o expert na América Latina para end user. Eu tive a grata oportunidade de trabalhar com ele, né? Ele era do time de suporte de end user lá na IBM, delivery, atendendo, chamado sim. Eu tirei ele de lá para trabalhar como arquiteto de end user, na época que eu liderava end user na IBM, né? E ele, brilhante, se capacitou muito, certificações, tudo. E depois ele foi convidado para ir para a VMware, end user. Ele continua no time de pré-vendas, mas também ele faz parte lá do board do CTO, né, global. Então, ele acaba trazendo, dando feedbacks de funcionalidades já de produto e tudo que ele gostaria que desenvolvessem aqui para atender as empresas. Então, o Thiago, vulgo Kaká, tá? Aproveitem a próxima sessão com ele, assim, façam qualquer pergunta, as mais cabeludas difíceis, façam, e até as fáceis, tá? Aproveitem o conhecimento dele, porque ele é incrível. Ele foi nosso instrutor a humano do VCTA-DCV de fato. Então, muitas já estão certificadas VCTA-DCV por ele e por o Lucas Melo, que estivesse também, além do Daniel Bronzatti e também o Flavorea.
que ele ajuda muito lá. O Diego. Sim. Sim, Diego então, Ferreira. assim, guardem todas essas perguntas, assim, ele vai mostrar, por exemplo, a Bruna, pergunte de segurança para ele. Pergunte Tudo como que funciona essa parte de inteligência, ele vai te mostrar como as coisas acontecem, né? Eventualmente ele vai até poder mostrar um ambiente de test drive para vocês, para mostrar como é que funciona essa parte dos scores, né? Como é que você classifica, né, os seus usuários. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma consideração, alguma dúvida? A gente tem bem pouquinho tempo. Ó, quem quiser me procurar, manda mensagem no LinkedIn, fiquem à vontade, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, me busquem, eu estou aqui para isso, de verdade, eu sou super engajada assim, com as meninas, e por quê? Gente, preciso de mais mulher nesse mundo, socorro. Me ajudem a botar um pouquinho mais de cor aqui nesse mundo de tecnologia, preciso mesmo. Exato. Não, e esse Acho que apoio é super importante. Pode falar, Álvaro. acho que no IUC, sem precisar muitas, mas um dado não muito conhecido é que a IT Academy é 60% mulheres. Que Então, bom! das 8 pessoas que somos, são 5 mulheres. Excelente, muito bom. O meu time é o time que mais tem mulheres na VMware, na América Latina. 50% do meu time é de mulheres. O IUC, nossa, Isso. não sabia isso. Nenhuma outra business unit da VMware tem essa quantidade de mulheres, e são mulheres maravilhosas. E eu acho que é sempre muito assim. Eu sempre vejo isso. Quando a gente tem diretoras ou gerentes, mulheres, você pode ver que o time geralmente tem essa facilidade de ter mais diversidade. Geralmente, times liderados por homens, você vê que é totalmente o oposto. E eles falam muito, é difícil de achar, é difícil de achar. Mas eu sempre vejo, mulheres sempre conseguem puxar outras mulheres e acolher e fazer elas não só entrarem, né, mas também permanecer. Que eu acho que esse é o principal desafio, né? Não é só fazer entrar e falar, eu bati minha meta de diversidade, porque muito se fala hoje sobre isso, né? O maior desafio não é contratar, é fazer elas se sentirem parte no dia a dia, se sentirem motivadas a continuar, porque no geral existem o que eu chamo de várias microagressões, aquelas agressões veladas, aquelas piadinhas do dia a dia, que eu acho que é o que mais vai cansando, né? O fato de você estar nessa área, quando você não é acolhido no dia a dia, quando você olha, você sente que você é como se fosse a cor que não contrasta ali, né, com todo mundo. Então, esse sentimento de pertencimento, eu acho que é o difícil de ter ainda. Eu tenho quase 10 anos na área e tem dias ainda que eu tenho uma certa dificuldade ainda de me sentir parte, né, da tecnologia como um todo. Não digo nem da empresa que eu trabalho, mas algumas situações acabam mexendo muito com a gente, mas acho que esse trabalho que a gente faz aqui na comunidade é justamente para isso, é para que a gente se reconheça, é para que a gente olhe umas para as outras e veja que a gente pode estar aqui. Eu vejo na Edna um exemplo super incrível. Eu indico muito o currículo dela, o LinkedIn dela para várias pessoas. E é sempre bom tê-la aqui. Também indico muito o trabalho do Álvaro, do Thiago, que a gente falou aqui, que são homens, mas são super aliados da causa e nos apoiam muito. Enfim, não tenho nem como agradecer. E acho que para finalizar, eu realmente queria deixar essa mensagem para todo mundo. Não sei o nível de senioridade de todo mundo que está aqui, mas queria reforçar que a tecnologia é para todas vocês.
independente de quando e como vocês quiserem fazê-la, vocês pertencem a esse lugar é sim de vocês, e contem com a gente para o que vocês precisarem na evolução da carreira de vocês, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. E queria pedir para vocês ligarem as câmeras para a gente tirar uma foto da turma. Eu sei que deve estar todo mundo meio assim, quietinha de cantinho, mas vamos lá para foto. Olha, Bruna! Vou arrumar o cabelo aí. No fim do dia já. Não, tá todo mundo muito bem, gente. É de dentro para fora, fiquem tranquilos. Exato. Vamos estar compartilhando essa gravação amanhã, porque só precisa de um tempo para me informar, então vou enviar e estará disponível amanhã. Fechado. E vamos lá. Ana Virgínia e Cristina, vocês estão desligadas mesmo? Aquela, sem querer fazer pressão, mas já fazem isso. Não, brincadeira, que eu não puder ligar, não tem problema, não precisa. Gente, o cabelo de vocês, incrível. Incrível. Tô adorando. Super, Sofia, Maria Paula. Ó, o Álvaro já estava com o cabelo azul, né, Álvaro? Depois ficou o quê? Laranja? Não lembro. A última vez que a gente falou. A última vez foi nesta vez, mas tinha um pouquinho mais loiro. Ah, não, lindo, lindo, lindo. O meu eu pinto de preto, porque está muito branco. Daqui a pouco eu vou assim me libertar da tinta preta e aí eu vou começar a pintar com outras coisas, porque aí já vou ter mecha natural, sabe? Porque o cabelo escuro não pega nada, né? As meninas devem descolorir o cabelo e depois passar tinta, que é um sacrifício. Eu teve que bom também fazer isso. Tava branco e depois a tinta. É algo novo muito para mim. Bom. Muito bom. Todo mundo aqui é muito estiloso. Vou me inspirar em É, você. Eu tô doida pra curti. fazer uma coisa no cabelo, porque meu cabelo é grande, mas eu tô achando ele sem graça. Eu sempre que eu vejo assim, eu fico me coçando. Não, e o corte, né? Olha o corte que bonito. Nossa, Sim. adorei. Bom. Não, olha, ainda tem isso. Nossa, Sofia arrasou. Muito bom. Vamos lá, gente. Vou tirar aqui a foto para deixar vocês descansarem também. Um segundinho, todo mundo olhando aí, plenas, maravilhosas. Ai, pera. Prontinho. Que Tirei. Bom. Vou mandar para vocês por e-mail. Para quem não viu, ficar, nossa, eu não estava lá. Aquelas. Ficar com aquela invejinha. Não, mas brincadeiras à parte. Obrigada pela presença de vocês. Edna, Álvaro, se quiserem falar mais alguma coisa, ou vocês também aproveitem que estão com a câmera aberta, já botaram a cara no sol, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, gente. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida de carreira, qualquer coisa, eu puder ajudar de alguma forma, podem me buscar, tá bom? Além, vou compartilhar o careers.bmware.com, porque eu acho que eu olhei novas vagas. Eu estou com uma vaga em aberto agora em End User no Brasil. Já estou mais ou menos na metade do processo, mas se tiver candidatas aí, mandem. Olha aí. É para a área comercial, né? Não tão técnica. Mas acho que vou ter uma vaga de pré-vendas para ser par do Thiago em breve. Um segundo.